vencida aí essa parte, né, dos elementos que devem ser considerados, né, dentro desse planejamento, a gente chega aí nessa parte de atividades e ferramentas que tem profunda ligação com o ambiente virtual de aprendizagem, certo? Sabendo que precisa-se pensar essas atividades e essas estratégias de avaliação, a gente entra agora numa parte aqui da nossa aula falando sobre essas atividades, sobre essas ferramentas e como compor, como elaborar, né, essas atividades, certo? Então, nós vamos falar aqui que elas devem ser, precisamos lembrar, né, que elas devem ser elaboradas sempre com base no conteúdo estudado no curso. Parece óbvio, mas pode acontecer do professor cobrar algo que não foi contemplado, né, que não foi trabalhado de forma ali a contento com o aluno, né? Então, primeira coisa que o professor tem que estar atento é que o que ele vai cobrar, não sei nem se a palavra é boa, mas o que ele vai avaliar do aluno precisa ter sido contemplado durante o curso, durante a disciplina, durante aquele módulo, durante aquela aula. Segunda coisa é que não existe, com relação à quantidade de atividades, qual é a quantidade ideal? A gente às vezes escuta essa pergunta, né? Qual é a quantidade, o volume ideal de atividades numa disciplina ou num determinado intervalo de tempo para a EAD? Isso vai variar. E vai variar dependendo muito da dinâmica da disciplina, né, do nível do curso e também da complexidade das atividades e até mesmo da carga, né, de atividades e da carga horária que o aluno tem ali naquele momento, naquele semestre, naquele período. Isso precisa, a instituição precisa estar atenta no sentido de não jogar um monte de conteúdo e um monte de atividade para o aluno que são inviáveis dele dar conta e vai gerar um outro resultado negativo, ao invés de ser o que a gente quer, que é a aprendizagem significativa, né? Uma aprendizagem real. Então, essa quantidade ela vai variar muito, precisa de muito bom senso do professor, de um trabalho conjunto do professor com a coordenação do curso, né? De estar atento a essa dinâmica da disciplina e essa dinâmica do curso. E ao nível em que o aluno está, o contexto em que o aluno desse curso está, né? O fato é que essas atividades, elas precisam ter seu peso estabelecido, como qualquer atividade, em qualquer modalidade, né? Esse nível de complexidade, de relevância, pensando na natureza do curso, né? Se eu estou elaborando uma atividade para um nível de especialização, o nível de complexidade dessa atividade vai ser diferente de um curso de nível técnico, né? O que vai ser exigido do aluno e a maturidade nessa atividade tem níveis diferentes, né? Assim como essa questão do peso, né? A gente recomenda muito que o professor tenha esse olhado todo de todas as atividades que estão sendo propostas, para que ele coloque um peso ali mais relevante para as atividades que são mais complexas em detrimento das outras que são mais simples, né? Então, é preciso esse olhar global também sobre as atividades para que saiam com esse peso e com essa proposta coerente, né, entre si também. Aí, assim, pessoal, as instruções, né, esse comando, ele precisa estar muito bem detalhado para a execução e precisa que os critérios de avaliação estejam claros para o aluno, né? Esse aluno, ele precisa estar consciente, assim, sabendo onde ele está sendo avaliado, né, e sabendo o que ele tem que fazer. Porque, às vezes, o enunciado ele vem tão vago, ele vem tão amplo, que o aluno não consegue entender ao certo o que ele precisa fazer naquela atividade, né? Então, no caso de atividades discursivas, como relatórios, resenhas, pesquisas, entrevistas de caso, é necessário indicar os tópicos que devem ser abordados. A gente vai ver isso quando estiver vendo mais as ferramentas, mas, de forma geral, vocês já veem a importância disso, né? O professor precisa direcionar o aluno,
né? O aluno tem como adivinhar o que o professor está esperando da avaliação, né? Então, esse enunciado não é no sentido de fazer pelo aluno, nem de cortar as possibilidades do que o aluno possa inovar ou possa deduzir, mas minimamente direcionar e mostrar esse caminho para o aluno, né? E outra coisa que o aluno precisa estar sempre consciente é a valoração, né, dessa atividade, que está relacionada diretamente com o peso, mas sempre tem que conter essa informação sobre essa valoração, né, o peso, os scores, os pontos que o aluno tem ao realizar aquela atividade dentro do percurso total dele, né? Ok, feita essa introdução, né, sobre esses elementos essenciais das atividades, a gente passa aqui para só diferenciar, assim, pode ser que alguém não conheça essa diferenciação, e é preciso a gente entender, né, que existem essas diferentes naturezas para as atividades. A gente escuta muito falar de atividades presenciais, atividades à distância, atividades síncronas e atividades assíncronas, né? E aí, eu vou até me remontar aqui ao conceito de educação à distância, que está diretamente relacionado com a flexibilização do tempo, das dimensões de tempo e de espaço, né? Então, o que acontece que na educação presencial, o paradigma, né, é que os alunos eles estejam na mesma dimensão de tempo e de espaço, se reúnem, né, se encontram diariamente ou não ali na instituição para poder desempenhar, né, atividades e assistir às aulas. No caso da EAD, esse encontro ele se flexibiliza, né, em vários formatos, e é justamente na dimensão de tempo e de espaço em que isso vai se flexibilizar. E aí, esse quadrante aí que vocês veem na tela, o que acontece? Na parte de cima, na parte superior, em que a gente tem atividades presenciais e à distância, a gente vê a questão do espaço relativizado, ou seja, pode ser na mesma dimensão de espaço, que são as atividades presenciais, ou pode ser em espaços diferentes, que são as atividades à distância. E no quadrante de baixo, vocês veem a dimensão tempo relativizada. Podem ser síncronas, ou seja, no mesmo espaço, no mesmo tempo, né, na mesma noção de tempo, e podem ser assíncronas em tempos diferentes, né? Então, as nomenclaturas vêm disso daí, certo? Então, o que são as atividades presenciais? São aquelas atividades em que o aluno se desloca fisicamente para realizar a atividade, né, naquele espaço consagrado, né, e considerado oficial da instituição para esse fim, né? Já as atividades à distância são as atividades realizadas no ambiente virtual ou na sala de aula virtual, sem essa obrigatoriedade do deslocamento. Aí você pode perguntar, professora, mas se o aluno se deslocar para o campus, para o laboratório para fazer essa atividade, continua sendo uma atividade à distância, porque ele tem a opção de não ir. Se ele vai por uma necessidade ou por preferência, é outra coisa, né? É uma coincidência, mas a atividade é à distância, ele consegue lograr êxito, ele consegue executar essa atividade sem necessariamente se deslocar para a instituição, né? Quando a gente fala de atividade síncrona, são as atividades em que os alunos e professores compartilham essa mesma dimensão temporal. Ou seja, por mais que não estejam necessariamente no mesmo espaço no mesmo espaço físico, existe ali um acerto de horário em que eles se encontram virtualmente e que a atividade acontece de forma síncrona, né, naquela mesma dimensão de tempo. E quem não consegue estar aqui naquela dimensão, ele pode participar de forma assíncrona em alguns casos, mas a proposta é síncrona, né, que a turma se encontre ao mesmo tempo, mesmo que em espaços diferentes, não necessariamente em espaços iguais. E as atividades assíncronas são as atividades em que tanto tempo quanto espaço estão relativizadas.
Então, alunos e professores desempenham em horários não necessariamente coincidentes, né? Na verdade, não é nem tempo e espaço, mas principalmente tempo, né? Nós estamos falando aqui do fator tempo. Então, nas atividades assíncronas, alunos e professores não necessariamente coincidem o tempo. Pode até ter a coincidência, mas ela não é necessária e ela é acidental, né? Porque a proposta é realmente que seja assíncrona. Então, a gente pode ter atividades à distância síncronas, como uma aula online, né, ao vivo, em que todos se encontram. Pode ter atividades à distância assíncronas, como uma atividade em que o aluno faz ali dentro da agenda dele, do melhor momento, e entrega para o professor, e o professor vê depois, disponibiliza para o professor, ou para a turma, quando é o caso, né? As presenciais, as atividades presenciais geralmente são síncronas, né? Porque geralmente acontece de haver esse combinado de todo mundo se encontrar, mas pode haver a atividade presencial assíncrona, bastando que o aluno vá desempenhar alguma coisa no laboratório e que cada aluno possa ir no horário que lhe convier, mas que ele precise se deslocar para a instituição para realizar aquilo ali, obrigatoriamente. É mais raro, mas pode acontecer situações como essa. Então, vocês veem que elas se combinam, presenciais e à distância, síncronas e assíncronas, elas se combinam, abrindo um leque aí de possibilidades com relação a essa dimensão tempo e espaço sendo relativizada. E é dessas possibilidades que a gente vai falar aqui agora, das principais que o ambiente virtual de aprendizagem e a modalidade à distância viabilizam, né? As atividades presenciais, como a gente já estava falando ali, né? São aquelas em que há o deslocamento do aluno para um local físico, com a finalidade de realizar essa atividade. Então, o aluno vai para o polo, vai para o campus, como eu falei, né? E aí pode ser uma avaliação convencional escrita, como uma prova, um teste, uma apresentação de seminário, né, em que a turma vai se encontrar na sala de aula, uma prática em laboratório, uma pesquisa de campo, atividades práticas diversas, tudo está dentro aí desse escopo das atividades presenciais. E aí, nos casos que, assim, a gente costuma recomendar em que, na hora de distribuir os pesos, se agrupem as atividades de um tipo e de outro, né, e elas se combinem, né, de forma que somados atinjam 100% os pesos, né. Então, às vezes, acontece de dar um peso maior para as atividades presenciais do que para as atividades à distância, ou vice-versa. Para isso, é preciso agrupar dentro do ambiente virtual e colocar dentro de categorias, né. Então, isso não é obrigatório, tá, pessoal? Mas é algo que pode ser do desenho da disciplina. Nesse caso, o importante é que sempre a soma dos pesos, seja dentro da categoria, seja na disciplina, como todos, no total, dê 100%. Né? Isso é previsível até. Já as atividades à distância, né, a gente recomenda que, dependendo do curso, principalmente, se mescle essas ferramentas, né? Se faça diferentes tipos de atividades por vários motivos. O primeiro deles, para poder explorar, né, diversificar o processo de aprendizagem, dinamizar a disciplina, explorar as várias habilidades que o aluno precisa desenvolver, né, para você não ficar só num tipo de atividade sempre, né, isso é independente da modalidade, né, a gente sabe. Então, para diversificar esse processo de aprendizagem, a gente sempre motiva que o professor utilize as várias ferramentas. É um fórum, é uma tarefa, é um chat, é um seminário, é um estudo de caso, é uma pesquisa, é elaborar uma música, uma poesia, claro, conforme a natureza da disciplina, dependendo da natureza do curso da disciplina, dos objetivos do curso da disciplina. Isso aí é soberano, né? Mas que o professor, que a equipe como um todo, esteja atento a isso. Além disso, é importante compreender as especificidades e as potencialidades dessas ferramentas do ambiente virtual, né? Porque aí o professor, quanto mais ele conhecer e ele dominar essas potencialidades, mais ele vai poder explorar o máximo, né? Assim, aproveitar o máximo que aquela ferramenta oferece, né? Para poder avaliar essas habilidades e competências do aluno. Né? Então, é importante que o professor conheça essas especificidades, conheça essas ferramentas para poder
assim, manuseá-la e aproveitá-la da melhor forma, né? Aqui a gente tem uma visão geral de conceitos-chave, né, e das tecnologias que envolvem aí os dispositivos digitais, ferramentas digitais e conteúdo digital. Aqui a gente já está falando para além do ambiente virtual de aprendizagem, certo? Então, a gente sabe que existem os dispositivos digitais, computadores, portáteis, tablets, telemóveis, né? Que é porque está no português de Portugal, mas celulares, né? Os quadros interativos, TV, projetor, câmera, então, dispositivos digitais estão dentro desse contexto de ferramenta. E aí a gente tem as ferramentas que abordam essa questão do conteúdo digital, né? E aí a gente vai ter os ambientes virtuais de aprendizagem, vocês veem aí que nessa sequência está em penúltimo, ambientes virtuais de aprendizagem. Por excelência, é o espaço onde estão essas principais ferramentas e é o espaço virtual onde a turma e as informações relacionadas à disciplina se concentra, né? Aqui a gente oficializa o Moodle como ambiente virtual, porque a gente precisa desse ponto de encontro virtual. Isso não impede que outros recursos, que outros conteúdos sejam acessados, contanto que volte-se sempre para esse ponto de encontro. Então, é possível utilizar as redes sociais na educação? Sim, tendo essa atenção de tudo convergir para o ambiente virtual, né? Então, redes sociais, softwares, aplicações e programas educativos, né, que podem estar aí em parceria, né, trabalhando lado a lado com esse ambiente virtual. Jogos, quizzes, dentro do ambiente virtual já tem o quiz como ferramenta, mas a gente sabe que existem inúmeros outros aplicativos que aqui nas aulas também vão ser tratados, né, em outras aulas, que podem ser contemplados como recursos de aprendizagem, né? Então, por que não? Né? A gente não precisa ficar limitado só às ferramentas do ambiente virtual. Porém, precisa sempre se reportar a ele, né? Materiais de aprendizagem, conteúdos multimídia como imagem, tudo que for audiovisual, que envolva áudio, vídeo e imagem, né? Nós estamos aqui num formato de educação multimodal. Então, essas linguagens, né? Imagem, áudio, vídeo, elas são tão parte do nosso dia a dia que elas precisam estar presentes também, né, nos processos de aprendizagem. E a informação online, vocês viram que eu fui de baixo para cima, né, aí nessa sequência. Mas é porque eu quis começar pelo ambiente virtual de aprendizagem, que por excelência é esse espaço, esse ponto de encontro. Mas todos esses outros recursos são conteúdos viáveis no processo de aprendizagem que o professor pode lançar a mão, né? Então, informação online, websites, plataformas, né, tudo isso são matéria-prima, né, nessas várias disciplinas, nesses vários cursos, aí à mão do professor, da professora. Ok? Então, assim, dentro do ambiente virtual de aprendizagem, Moodle, que é o que nós utilizamos, nós temos essas principais ferramentas, certo? Nós temos o chat, o fórum, o glossário, o quiz, a tarefa, o wiki e o H5P, que ele abre aí uma série de possibilidades, que é muito mais nos bastidores, né, do Moodle que acontece, mas apenas para mencionar aqui, né, nós temos também a possibilidade de usar o H5P. Bem, e aí a gente vai falar sobre como elaborar atividades para essas ferramentas, certo? Começando pela tarefa, a ferramenta tarefa, que é a ferramenta, a gente chama aqui a ferramenta coringa do Moodle, né, do ambiente virtual de aprendizagem e de forma geral dos outros ambientes também. Por que ela é coringa? Assim, ela é aquela ferramenta que tudo é possível a partir dela, né, porque a funcionalidade principal dela é que ela determina e recolhe trabalhos. Então, ela é uma espécie de repositório que os alunos colocam ali os trabalhos, né? E o professor depois volta e fornece as notas, os comentários, os feedbacks. Pode, inclusive, vocês veem ali no canto direito da tela, né, espaço para anexar documentos de feedback. Então, o professor ele pode também
colocar um arquivo de feedback para o aluno, né? O aluno coloca um arquivo, o professor avalia esse arquivo, tem o local para digitar a nota, o professor tem um espaço para escrever, para conversar com o aluno, com toda aquela caixinha HTML, todas aquelas funcionalidades, e tem esse espaço para anexar ainda mais o arquivo, certo? E aí as atividades, elas podem ser conteúdos digitais, arquivos, como documentos de texto, planilha, imagem, áudio, vídeo, qualquer tipo de arquivo, né? Praticamente todo tipo de arquivo. E que tipo de atividade pode ser proposto para o aluno nessa ferramenta? Estudo de caso, resenha, resumo, resolução de problemas, texto dissertativo, argumentativo, artigo, relatório, portfólio, vídeo, enfim, um álbum, assim, na verdade o céu é o limite das possibilidades com relação à atividade de tarefa. Qualquer tarefa pode ser proposta e o aluno anexar ali, ter todo esse processo, né, de feedback por parte do professor, de conversa, de diálogo com o aluno, né? Então é a nossa ferramenta aí, coringa, né, que pode, a gente está aqui apresentando de forma geral, tem outras especificidades, né, na própria configuração da ferramenta, mas basicamente é isso. Aqui a gente tem 2 exemplos de enunciados, né, de propostas para essa tarefa. No exemplo 1, a gente tem um exemplo bem simples, porque é uma lista de exercícios, né? Então, o professor tem aí uma temática que ele está trabalhando, que é transformações lineares, né? Definição e exemplos iniciais, núcleo e injetividade. E aí o professor pede que o aluno baixe o arquivo, e aí esse arquivo vem com questões, com a lista de exercícios, né? Então, o aluno baixa o arquivo, responde às questões e devolve o arquivo para o professor. E o professor, por sua vez, vai baixar o arquivo, vai olhar as respostas do aluno, possivelmente vai comentar no corpo do arquivo, vai dizer o que está certo, o que está errado, dando feedback para o aluno e vai postar esse arquivo de feedback, né? Então, é uma proposta simples aí. Do lado aí, no exemplo 2, salários e carreiras, vocês já veem uma atividade mais complexa da disciplina de gestão de pessoas, né? E aí a gente vai dar uma sobrevoada rápida aqui no que o professor propôs. Ele faz, vejam aí que nesse enunciado, o professor, professora, faz uma introdução, a contextualização para o aluno entender em que contexto ali, né, da disciplina ele está sendo avaliado. E depois o professor coloca os desafios, o que o aluno tem que fazer. Então ele diz, uma das funções da gestão de pessoas é elaborar o plano de cargos, salários, carreira e remuneração de uma empresa. Vamos fazer um exercício de reflexão. E aí vocês já reparem, né, a linguagem se colocando ao lado do aluno, conversando com o aluno. É como se o professor estivesse ali na sala de aula, conversando com o aluno. Isso é muito importante na EAD. Então ele diz, vamos fazer um exercício de reflexão. Imagine que você trabalha na área de recursos humanos e seleciona de recursos humanos, de uma empresa do ramo hoteleiro, e precisa recrutar e selecionar pessoas para ocupar determinados cargos nessa empresa. Imagine que o cargo seja governanta, gerente de alimentos e bebidas ou gerente de recepção. Então vejam aí que ele pede que o aluno faça esse exercício de reflexão e escolha um desses cargos aí, né? Porque tem o ou, então ele dá 3 opções de cargo, né? Mas ele bota o aluno para escolher. Definido o nosso cargo, monte os requisitos desse cargo como função, salário, pré-requisitos e atribuição, mais um direcionamento. O professor diz o que ele quer que apareça nesse desenho do cargo, né? E aí ele diz, agora vamos aos desafios. Primeiro desafio, montar um anúncio de jornal para o referido cargo. Segundo desafio, que características e habilidades espera-se encontrar nesse funcionário? Por fim, terceiro desafio, na seleção é-lhe dado uma chance de fazer uma única pergunta. Qual a pergunta aferida? Então vocês vejam,
né, que é uma tarefa relativamente complexa, bem elaborada, conversada com o aluno, né, direcionada ali, elencadas, né, os passos que o aluno tem que dar, né? Então, esse é um exemplo muito, muito, muito legal, né, de enunciado de uma atividade-tarefa, certo? A gente falou da atividade-tarefa, agora vamos à ferramenta fórum. Tanto a tarefa quanto o fórum, eles são ferramentas que trabalham na dimensão assíncrona, que a turma não precisa se encontrar toda ao mesmo tempo para fazer, que cada um pode definir seu horário dentro de um prazo estipulado pelo professor na disciplina. Esse prazo pode ser uma semana, pode ser 10 dias, pode ser 15 dias, pode ser 3 dias. Um prazo razoável, né, para o aluno desempenhar aquela atividade. Então, nós falamos da tarefa, que é uma atividade assíncrona, e agora a gente vai falar do fórum, que é outra atividade assíncrona. E o fórum, ele é uma ferramenta na qual os professores discutem acerca de uma determinada temática, né? Geralmente, o professor utiliza o fórum, uma única discussão simples, né? O formato, uma única discussão simples, em que a discussão é apresentada em uma única página. E aí, para interagir no fórum, basta que o aluno clique em responder e ele vai poder interagir. E aí o outro colega pode puxar e fazer um comentário em cima do comentário do aluno, né? Um pode comentar o do outro e pode ali abrir um debate dentro do debate, né? E aí, na condução dessa conversa, assim como acontece no presencial, é fundamental a intervenção do professor. Né? É fundamental que o professor conduza, incentivando a participação e a troca de saber entre os alunos, dando feedback ali na participação. Além de comentar o conteúdo da aula, o professor pode sugerir texto, pode sugerir vídeo, então ele pode ampliar o debate, né? Não precisa que, dependendo até do clima da turma, né? Não precisa que fique restrito ali ao enunciado inicial, mas o professor pode ampliar esse debate, né? E aí sugerir textos, vídeos, entre outros recursos que promovam, né? E que motive ainda mais esse diálogo, essa discussão, ou o estudo de caso, se for o caso, né? E aqui a gente tem também 2 exemplos, né, de fórum. E aí, na verdade, a gente tem aqui um contra-exemplo no exemplo 1 e um bom exemplo no exemplo 2. Né? No exemplo 1, vocês veem aí um enunciado que deixa muito a desejar, que é pedindo o conceito de EAD. O título do fórum, conceito de EAD, e o enunciado define a educação à distância. Quais são os problemas de um enunciado num fórum desse jeito? O primeiro deles é que é muito amplo, né? Então, assim, definir a educação à distância, ele vai ter ali uma multiplicidade de respostas, não que isso seja problema, mas assim, ele não contextualiza o aluno, ele simplesmente diz o que é AD. Isso poderia ser perfeitamente uma questão numa lista de exercícios. Mas será que isso vai gerar um debate? Porque para gerar uma discussão, para gerar um debate, precisa de uma contextualização, né, mínima. Então, o aluno ele vai ver ali, define a educação à distância, ele vai pegar um primeiro conceito, ou talvez mais de um que seja, mas ele vai simplesmente, ele vai no final das contas, no fórum, vão ter várias respostas semelhantes e que não necessariamente vão gerar ali uma conversa, porque elas se encerram em si mesmas, né? Uma definição. Então, ele sequer pede, por exemplo, para que contraponha com o autor ou com o que algum colega tenha trazido como definição. Enfim, esse enunciado ele pode
ser bem direcionado para o aluno, para a turma e render muito mais do que simplesmente define a educação à distância. No exemplo 2, né, a gente tem, aí sim, né, um enunciado mais completinho, né, mais bem estruturado. Concepções de linguagem. Que tal pautar a discussão sobre linguagem a partir de uma atividade multimodal? É simples. Vejam aí já a questão da própria linguagem voltada para a modalidade, né? Começa a atividade ali naquele tom dialogado, né? Primeiro, leia o texto, e aí tem o título do texto, Concepções de Linguagem Alteram o que e como ensinar, que foi publicado no portal na revista Nova Escola. O texto trata a linguagem como forma de interação social e analisa as formas de ensino da nossa língua portuguesa. Vocês vejam que no enunciado o professor já vai conduzindo ao aluno a uma reflexão, mostrando para o aluno onde ele está querendo chegar com aquela atividade. Não é simplesmente defina tal coisa, né? Depois, continuando no enunciado, né? Depois assista ao vídeo do professor Cláudio Bazzoni, coloca o link. Nele, o professor também discute as diferentes concepções de linguagem e sugere como a leitura e a escrita devem ser trabalhadas nas práticas educacionais. Após a compreensão dos textos, então aí está muito claro porque o aluno precisa ler um texto e depois assistir um vídeo, né? Então ele tem duas reflexões para fazer aí. Vejam a complexidade da atividade também, né? Que direciona o aluno, antes de participar do fórum, direciona o aluno para ampliar suas leituras. Após a compreensão dos textos, discuta com os seus colegas aqui no fórum sobre as principais formas de linguagem utilizadas no contexto acadêmico e quais são as principais dificuldades dos alunos no que se referem à linguagem verbal. Depois de colocar suas considerações, leia as reflexões dos colegas e faça as intervenções ou comentários que achar pertinente. Então, ele aí motiva que o aluno vá além da simples resposta ou do seu simples posicionamento e valoriza a interação, valoriza o comentário em cima do que o aluno falou, né? Do que o colega falou. Volte ao fórum várias vezes para dar continuidade à interação com os colegas e com o seu tutor, né? Então, aí a gente tem um exemplo de um enunciado de fórum, né, mais bem estruturado. Agora na tela aparece, pessoal, somente mesmo a interface, né? Como é que aparece isso no Moodle? Vocês veem aí o botãozinho da média das avaliações e aí o professor pode avaliar o aluno aí de 0 a 10, né? Na postagem em si, o Moodle ele faz uma média, né, dessas postagens e gera uma média da participação do aluno, certo? E ali é o espaço, né, do aluno colocar mensagem, sempre esse quadrinho aí com os recursos, né, HTML, que o aluno pode botar negrito, pode botar itálico, no Moodle isso, né, gente? Pode anexar áudio, vídeo, pode gravar um áudio, pode colocar foto, enfim, o texto pode ficar colorido, né? Todas aquelas funcionalidades assim, que a gente conhece, elas estão aí nessa caixinha. E embaixo ele ainda pode colocar, anexar arquivos, né? Então, se o aluno quiser propor eu encontrei um artigo muito interessante sobre esse assunto, compartilhe com a turma, ele pode colocar aí também, dentro do fórum, e aí isso abrir um debate, né? Claro, sempre com a intervenção do professor. O fato é que o importante é que quando o professor for elaborar esse enunciado, ele esteja atento a enunciados que rendam debate, como a gente estava falando, né? Que não seja uma resposta única para a gente não ver uma sequência de respostas iguais, que não rendem esse debate. É importante que o professor contextualize o enunciado de forma a direcionar objetivamente esse debate para o conteúdo, né? Para o que está sendo avaliado. É importante que o professor seja criativo na proposta desse debate, assim, que instigue o aluno a pensar sobre aquele tema, pesquisar sobre aquele tema, que seja um tema instigante, né?
E ele pode fazer isso também utilizando vídeos, matérias, textos, matérias jornalísticas, casos reais, né? Porque isso são formas, né, de trazer esse interesse e gerar essa proximidade do aluno com o tema. E também, assim, tem que tomar muito cuidado na forma como esse enunciado é construído, porque às vezes pede a opinião do aluno sem que esse aluno precise fazer uma reflexão antes disso, né? Sem que o aluno precise construir um raciocínio. Então, dependendo de como esse comando sai, você acha que tal coisa, não sei o que, o aluno pode dizer simplesmente, sim, acho, né? E não desenvolver um raciocínio, e não, né, como foi na sequência aí de exemplos que vocês virem, né? Então, é importante que o aluno construa esse raciocínio, que articule com o conteúdo visto em aula e que ele exponha isso, né? Que não fique só aquela pergunta que se encerra em si mesmo. E atentar para a clareza do comando, do enunciado, né? É sempre importante que esteja claro, que o professor não seja vago, mas que esteja claro ali o que ele está querendo dizer. No caso do glossário, né? A gente falou da tarefa e do fórum, que são atividades assíncronas. O glossário também é assíncrono, né? E é uma ferramenta bem simples, porque é uma forma flexível de apresentar definições, conceitos, termos relacionados a um determinado conteúdo da disciplina, né? Então, é muito utilizado nas disciplinas de línguas ou nas disciplinas que tenham muitas siglas ou que tenham muitos termos técnicos, né? Então, vocês veem aí o exemplo, né? Ó, termos técnicos em turismo. Qual o conceito de turista? Qual o conceito de excursionista? Sazonalidade, núcleo emissor e núcleo receptor. Elabore um glossário com esses e outros termos técnicos utilizados na área. Você deverá necessariamente inserir pelo menos 3 termos. Né? Então, o professor restringiu que são termos utilizados na área, o professor especificou que precisa ser pelo menos 3 termos, deu exemplos de termos, né? Lembre que também pode incrementar suas definições com fotos, links, entre outros. Atente para não repetir os termos que os colegas já tiverem colocados. Então, de forma colaborativa, a turma constrói ali um dicionário, uma espécie de dicionário, um glossário, né, de temas diversos, que podem ser relacionados à disciplina, pode ser sigla, né, ou, enfim. E aí o professor avalia cada um desses termos, como vocês estão vendo aí no print, né, de 0 a 10, a exemplo do que é feito no fórum. E o professor pode ainda comentar, né, dando feedback. E aí, vocês veem que ali tem todo o alfabeto, né, e aí o aluno ele pode ver o que já foi colocado por letra, certo? Temos também o questionário. Vocês estão vendo que são todas atividades até agora assíncronas, né? O questionário ou quiz dentro do Moodle, né? Que tem a ferramenta questionário ou quiz dentro do Moodle, é a ferramenta por meio do qual o aluno pode responder a questões de variados tipos, né? Quiz quiz e questionário são termos já bem conhecidos. Então, questões de múltipla escolha, associativa, dissertativa, numérica, né? O aluno vai responder ali aquele quiz. Então, todos os tipos de questões, exceto a dissertativa, que também é possível dentro do quiz, são avaliados pelo próprio sistema. Então, ainda tem essa avaliação automática do sistema, ficando como pendência somente as questões dissertativas, que aí sim a professora vai abrir, vai avaliar aquilo ali, vai atribuir uma nota, né? Mas os demais, por quê? Porque essa é uma ferramenta, a gente costuma dizer, que é a ferramenta mais complexa, né? Assim, uma das ferramentas mais complexas dentro do Moodle, porque ela tem muitas possibilidades de configuração, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, a gente aqui trabalha com uma matriz específica só para formatar um questionário. Nenhuma das outras ferramentas precisa isso, mas o questionário ou quiz, isso é fundamental. Por quê? Porque ele abre um leque de muitas possibilidades.
Então, quantidade de tentativa, comportamento da questão, se embaralha ou não as questões, se embaralha ou não os itens, se coloca senha ou não, né? Se restringe ou não para o aluno abrir dentro daquele prazo. Enfim, isso para citar poucas, né? São muitas particularidades em cada uma das questões e no próprio questionário como um todo, né? Então, é uma ferramenta muito, muito rica, né? Que gera esses questionários. E aí o professor, ele pode, além de atribuir a nota, dar um feedback também aí nessa, como vocês estão vendo aí no print, né? O professor clica e pode dar um feedback sobre a questão. Ele pode trazer também, o próprio questionário pode trazer feedbacks automatizados, né? Assim, já pré-formatados, com frases, com a explicação para cada item ou para cada questão, feitas pelo professor, certo? Sim, e detalhe, esses feedbacks, eles podem, ainda tem a configuração desses feedbacks virem ou não assim que o aluno termina de responder a questão, assim que o aluno fecha o questionário, né? Tem o tempo também, então são muitas funcionalidades mesmo que essa ferramenta traz. A gente traz também os critérios de elaboração e avaliação dessas questões que, primeiro que o professor, ele pode elaborar um quiz se relacionando à aula, a um conteúdo específico, a uma aula específica ao todo da disciplina, né? E aí o professor vai estabelecer se existe um limite de tempo. O aluno tem 1 hora para responder o quiz, né? Ele escolhe ali dentro do prazo de 1 semana que dia ele vai responder, mas quando ele clica responder o quiz, ele tem 1 hora para terminar. Ou não, deixa esse tempo livre. O aluno pode parar e voltar. Então, todas essas possibilidades, elas são determinadas, né, no quiz. Nas questões dissertativas, o professor vai observar o comando da questão e checar se o aluno respondeu, né, a questão ali, certo? E aí a gente chega no Wiki, que é já uma outra ferramenta, assíncrona também, né, que se destaca pela flexibilidade com relação à construção de textos de uma forma coletiva, colaborativa, né? Então, o Wiki, ele tem essa característica forte de texto colaborativo, de texto construído em equipe, né? E aí é uma espécie de editor de texto em que o aluno, assim, o professor divide a turma em equipes, ou duplas, ou trios. Isso é livre, né? Ele configura essa equipe dentro do Moodle, muitas vezes com a ajuda do administrador AVA. E aí a equipe vai trabalhar ali naquele editor de texto. Só que o que é mais legal da ferramenta é que vão ficando os registros de como esse texto foi evoluindo, né? Então ele faz um histórico de versões, né? Então a ferramenta, ela permite, ela dá essa possibilidade de corrigir os equívocos, de melhorar o texto, complementar ideias, inserir novas informações, e também por intermédio sempre, né, de recursos hipertextuais, como links, e hipermodais, como vídeos, áudios, imagens, etc. Né? Então o professor pode pedir um estudo de caso, uma resenha, um resumo, um texto dissertativo, argumentativo, um artigo, e ele vai ver a participação de cada um dos integrantes da equipe, né? E como esse texto evoluiu ao longo ali do prazo estipulado. Aqui a gente tem, mais uma vez, 2 exemplos, né? O exemplo 1, em que o professor diz que cada grupo ficará encarregado de pesquisar em livros, reportagens, artigos, etc., a respeito da gestão de qualidade em diferentes meios de hospedagem, né? E esses meios ele define hotéis, pousadas, flats e resorts. E aqui no exemplo 2 a gente tem um wiki proposto, né, sobre o gênero resenha. Então o professor diz, explica o que é resenha. A resenha é um texto que, além de resumir o objeto, faz uma avaliação sobre ele, uma crítica apontando os aspectos positivos e negativos. Trata-se, portanto, de um texto de informação e de opinião.
E aí traz aí essa estrutura retórica básica de uma resenha, apresentar, descrever, avaliar, não recomendar o livro. E depois ele diz, né, saiba mais sobre o gênero lendo, e dá duas pistas aí, né, de como aprofundar a leitura sobre a temática. Depois ele vem com o comando. Nesta ferramenta, separados em grupos, vocês devem elaborar uma resenha do artigo que está na biblioteca da nossa disciplina. Fiquem atentos ao texto, as ideias devem se completar, por isso deve haver continuidade, coesão entre as partes do texto, a fim de ficar um todo coerente e articulado. Né? Então, a equipe vai trabalhar ali de forma colaborativa, que é algo que é muito comum, né? Fazer atividades tanto na academia quanto no mercado de trabalho. Né? Então, é um exercício muito interessante, muito importante na formação do aluno, né? Principalmente independente do nível, na verdade. E aí na tela vocês veem uma comparação da versão 2 com a versão 3, vocês veem como é que o Moodle destaca, né, o conteúdo inserido, ou seja, o novo conteúdo que aparece na versão 3 e não está ainda na versão 2, aparece em vermelho com realce verde. E o que foi alterado da versão 2 aparece taxado em vermelho com realce amarelo. E aí, na hora de avaliar, o professor ele vai sair comparando essas versões, né? O Moodle ele vai permitir isso, como vocês estão vendo, e vai ver como foi a trajetória de cada aluno e o texto de forma completa, né? Ele pode também comparar, selecionar o número da versão ao final de cada texto, né? E aí a gente chega aqui à ferramenta chat ou videoconferência, webconferência, que essa sim é uma ferramenta síncrona, né? O chat, as plataformas de encontros virtuais permitem professores e alunos conversarem em tempo real, em dia e horário previamente determinados. Então, o professor ele pode estabelecer ali uma temática para discussão, né? Uma temática prévia para discussão de um tema específico, baseado no conteúdo abordado na sala de aula ou na disciplina. E ele diz, turma, leiam, por exemplo, esse aqui, né, que tá aqui na tela. Vamos conversar um pouco sobre avaliação na modalidade à distância? Leia o conteúdo da aula 6 e complete seu estudo com o artigo tal. E ele disponibiliza o artigo. Veja também o arquivo com as regras para a participação do chat. E aí, para isso, o professor estabeleceu uma data, um dia e um horário, né? Para a turma se encontrar e ter esse debate. Então, o professor também conduz, né, essa discussão, só que de uma forma ao vivo, né? E no final avalia, ele pode, no caso do chat do Moodle, ele pode resgatar ali todo o texto do chat, toda a conversa, reler e ver o desempenho individual de cada aluno, né? Como é que cada aluno se portou ali no debate, tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade, né? E avaliar esse aluno, certo? Aqui vocês têm mais 2 exemplos, a gente viu aquele exemplo lá na tela, né? Aqui tem mais 2 exemplos de enunciado do chat ou da videoconferência, né? Então, por exemplo, aqui no exemplo 1, coesão e coerência, ele pergunta, você gostou do tema apresentado na aula 2? Leia novamente o material, pois discutiremos neste chat os seguintes questionamentos. E aí ele bota aí uma série de questionamentos, né? O que é textualidade? O que você entendeu por coesão e coerência? O que representa os 7 critérios de textualidade? Traz os questionamentos que vão ser trabalhados, né? Que vão ser puxados ali na conversa. E no final ele diz, discuta com o professor tutor e com seus colegas esses questionamentos, apresentando exemplos, né, que possam enriquecer seus comentários. Bons estudos. No exemplo 2, que aí a gente já tem também uma proposta mais vaga, mais ampla, né, mas querendo ou não, que conduz aí o pensamento curricular no Brasil. Discuta com a turma sobre a trajetória da formação do currículo no Brasil. É bem mais amplo, menos específico sobre esse exemplo 1, que a gente geralmente recomenda que o professor, se não colocar esses questionamentos para o aluno, ele tem ali debaixo do braço,
né, para ele não precisar ficar elaborando esses questionamentos na hora da conversa, né, que ele se estruture minimamente, que ele se planeje minimamente da atividade, para ele poder lançar a mão disso, né, sem ser de improviso, né. Então, são exemplos aí, né, de enunciados do chat que são disponibilizados com antecedência para a turma poder saber o que espera ela nesse debate, nessa discussão e nesse chat, né? A menos que seja uma ideia de uma arguição, né? Que o professor queira o elemento surpresa, aí também precisa ser acordado com a turma e dizer que a turma estude tal conteúdo, vai muito de cada situação, né? Sempre havendo o bom senso, mas são as atividades aí síncronas, né? Então, o professor precisa escolher temas e elaborar enunciados que rendam debate, que não tenham uma resposta única, exemplo do que acontece no fórum. Pode sugerir textos, artigos ou vídeos, né, para direcionar o debate em um conteúdo específico e lembrar a turma de ler previamente o que foi sugerido, né? Isso é muito importante para a turma não chegar despreparada ali para a conversa. E observar, né, avaliar o aluno tanto na dimensão da qualidade quanto da quantidade das interações. Se foi um aluno que deu boa noite e sumiu, não interagiu mais nenhuma vez, né, essa avaliação pode ficar comprometida. Para isso também é preciso que muitas vezes os professores optam por colocar pequenos grupos, dependendo do tamanho da turma, né? Porque para colocar a turma toda num só debate, dependendo se for uma turma muito grande, talvez nem dê tempo mesmo de todos se manifestarem, né? Então, todas essas estratégias, elas são previamente pensadas, precisam ser previamente pensadas pelo professor na hora de lançar a mão de uma atividade síncrona de debate como essa.